E aí, tudo bem? Vamos seguir com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro, e o título daqui da nossa lição hoje é Vendo a Deus. Vem trazendo aqui um texto do capítulo 24 do livro de Êxodo, que vai do verso 9 ao verso 18, mas com ênfase aqui nesses 3 primeiros versos, vai do 9 ao 11, que diz assim: E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Após ali aquele momento em que Moisés passa a orientação para o povo de Israel, o qual a gente estudou ontem, e todos respondem a uma, de novo, tudo que o Senhor disser, isso faremos. E Moisés, então, pega o sangue, asperge ali sobre o povo, mostrando que, de fato, o povo pertencia a Deus, que o povo era remido pelo sangue de Deus. Então, Moisés leva ali 73 líderes para esse monte, o Monte Sinai, Eles voltam a subir o Monte Sinai, e enquanto eles estão subindo, Deus se manifesta ali para aquelas pessoas, e foi assim um momento de uma experiência única, poderosa na vida daquelas pessoas que estavam com Moisés ali. Na sequência da leitura, mostra que Moisés e Josué subiram mais um pouco, e lá na frente, Moisés entra na nuvem, na presença de Deus ali, que recebe várias outras orientações que a gente vai estudar a partir aqui do capítulo 25, que vai falar a respeito do santuário. Bom, nessa experiência, é falado aqui no verso 11 o seguinte: que Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Estava passando um carro de som, então eu dei um pause aqui. Então, que não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. A lição aqui vem trazendo essa questão do comer e beber como sendo uma tradição de que, ao fazer isso, e neste momento aqui, quem era o anfitrião desse evento era o próprio Deus, ao fazer isso, eles estavam fortalecendo o relacionamento entre eles. Inclusive, o fato de comer e beber, quando uma pessoa era convidada a comer com ela, era mostrando ali que ela teria um forte relacionamento com aquela pessoa, a qual estava convidando ou havia sido convidado. E isso, inclusive, traz luz sobre alguns outros assuntos, como, por exemplo, quando Jesus comia com pecadores, com as pessoas ali mais simples, tal, as pessoas dizem assim: olha, tá vendo, o mestre de vocês come com pecadores, tal. Ou seja, tem relacionamento, tem intimidade com esses pecadores e tal. E, inclusive, também na instituição da Santa Ceia. Na ceia mostra isso pra gente também, o relacionamento mais forte de uns para com os outros, de maior compromisso e tal. E aqui no comentário da lição diz assim: no Oriente Médio, nos tempos bíblicos, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, eles prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de vir e ajudar. E, inclusive, nesse contexto aqui também, recusar, aqui também como a lição vem falando, recusar um convite era um dos piores tipos de insulto. Esse fato nos ajuda a entender, como, por exemplo, já falei, a respeito de Jesus Cristo comer ali junto com os pecadores. Uma coisa interessante que a lição também vem trazendo para a gente é que dessas pessoas, desses 73 líderes que subiram e viram a glória de Deus, Deus se manifestando ali e comendo com eles, alguns desses caíram em pecado e foram eliminados do meio do povo. Então,
a lição está mostrando para a gente que essas experiências espirituais, essas coisas que Deus... Porque muitas vezes a gente ora a Deus, a gente pede para Deus que Ele se manifeste de uma forma mais vívida na vida da gente, que Ele faça um milagre, que Ele apareça para a gente, que Ele nos mostre alguma coisa. Parece que a gente querendo ter uma certeza da existência dEle, uma certeza do poder dEle, do que Ele pode fazer por nós, como se isso fosse mudar, de fato, a nossa percepção e a nossa fé nele. E veja que não foi isso que aconteceu aqui, por exemplo, com Nadab e Abiú, que estavam presentes aqui, mas que pecaram contra o Senhor e foram eliminados. Ou seja, não quer dizer que uma manifestação espiritual vai garantir a minha salvação, vai garantir a minha permanência aos pés de Cristo. Isso precisa estar aqui na minha mente, o desejo de estar com Cristo, o desejo de viver de acordo com a palavra dele. Né? Interessante quando pede para Jesus assim: Senhor, dá-nos um sinal do seu poder, dá-nos um sinal de que o Senhor é filho de Deus de verdade, mostra para a gente alguma coisa aqui. E Jesus fala assim: olha, nenhum sinal lhe será dado, a menos, senão o do livro de Jonas, né? Falando a respeito da pregação de Jonas e tal. E em outro momento ele diz assim: olha, nem se viesse um anjo do céu pregar aqui, as pessoas acreditariam, porque elas não querem acreditar. Então muitas vezes nós ficamos também com a dificuldade de acreditar e pedimos para Deus que Ele se manifeste em nossas vidas, como se o que Ele já nos deu não fosse o suficiente, né? Todo exemplo, toda a palavra de Deus, tudo que nos mostra o amor dele por nós, a natureza, como a própria palavra diz, né? Olha só o mundo criado por Deus, tal, a beleza da natureza, a criação, o ciclo, tal, tudo perfeito. Então os homens são por isso indesculpáveis. Então muitas vezes a gente procura receber de Deus um sinal assim poderoso igual eles receberam aqui, achando que a nossa fé vai aumentar, vai fortalecer mais e tal. Só que a gente percebe que as pessoas que participaram desse momento aqui, que viram a glória, que admiraram, né? Ali comeram e beberam, fizeram essa aliança mais forte ainda assim alguns deles caíram em pecado e foram destruídos, né? Então, diz aqui, infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida, embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos, certo? Então, que nós tenhamos também essa concepção aí, que a gente possa buscar de coração aberto, cada vez mais, aprender mais de Deus e que Ele coloque através desse nosso aprendizado, dessa nossa busca, mais fé em nosso coração e mais amor por Ele. E também amor pelo próximo, né? Então, que Ele nos transforme de verdade e nos fortaleça a nossa caminhada. Porque esse mundo fica nos puxando, sabe? A gente está ainda aqui tentando caminhar na direção de Deus e o mundo, eu digo o mundo, que na verdade são as nossas tendências, né? Porque se não fosse pelas nossas tendências pecaminosas, o mundo podia fazer o que ele quisesse, que não atrairia a gente. Mas por causa das nossas tendências, o mundo nos oferece algumas coisas e a gente fica, muitas vezes, né, resvalando os pés. Mas que nós nos fortaleçamos a cada dia mais no caminho do Senhor e que Ele tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados e segure-nos firmes nas suas mãos. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai amado que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a cada dia a termos mais fé em Ti, a entregarmos mais as nossas vidas ao Senhor, que sejamos mais obedientes, que possamos buscar de fato a Tua presença e viver de acordo com o Teu querer. Que o Senhor nunca desista de nós, sabemos que não desiste, mas que o Senhor nos dê força para vencermos as tentações deste mundo, para que nós possamos estarmos firmes até o fim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom estudo, fique com Deus e até mais nas nossas próximas programações.